Glenn Turner estava a voltar para casa de manhã cedo, após um longo turno no hospital. Ele estava ansioso por descansar, no entanto, ele também estava entusiasmado com algumas notícias que não podia esperar para partilhar com a sua esposa, Alexa. Casados há 8 anos, o relacionamento deles estava construído em confiança e apoio mútuo. Ele estava confiante de que Alexa ficaria encantada com as suas notícias. Ao ouvir a chave na fechadura, Alexa saiu para o cumprimentar e lhe deu um beijo. Olá, querido, como você está? Você parece misterioso, a mulher disse. Ela foi para a cozinha e começou a preparar um farto pequeno almoço, à espera da explicação de Glenn. Eu recebi uma proposta de emprego na clínica Med Expert, Glenn anunciou. Essa é a clínica que o seu ex-chefe de departamento abriu? É essa. Você pode acreditar? O Dr. Ramon ligou-me hoje. Eu sinto-me tão animado. Glenn, isso é fantástico. Você merece isso. Ele não ligaria para qualquer um para o negócio dele. Ele deve valorizar muito você como especialista. Eu fui o melhor na academia, encolheu os ombros Glenn. Glenn não duvidava de si mesmo, mas ainda estava incrédulo com a sua boa sorte. O salário de um funcionário do hospital da cidade diferia muito do de um médico de clínica. No entanto, o que realmente atraiu Glenn para trabalhar na Med Expert foi a chance de conduzir as suas próprias pesquisas médicas, graças ao financiamento de vários patrocinadores. Você tem que aceitar. Você merece. Basta pensar nas oportunidades que se abrirão para você. No hospital, a gestão está a sufocar você, não há crescimento. Mas Oliver também está lá, Glenn lembrou a sua esposa suavemente. Glenn era amigo de Oliver desde os dias da academia médica, mas eles rapidamente se tornaram inimigos. Glenn era uma alma gentil que raramente falava mal dos outros e sempre tentava entender as ações deles. Por outro lado, Oliver era franco sobre o seu descontentamento e nunca evitava ser mesquinho. Bem, que seja, Alexa descartou descuidadamente com um aceno de mão. Sem dizer uma palavra, Glenn abraçou a sua esposa. Obrigada, meu amor, por sempre acreditar em mim. A mulher sorriu alegremente e o abraçou de volta, tranquilizando-o. Você vai ter sucesso, nem pense em duvidar de si mesmo. Após algumas horas de sono, Glenn acordou e, sem perder muito tempo, ligou para o seu ex-supervisor. Então, meu caro, você concorda? A voz áspera do Dr. Ramon veio pelo telefone. Claro, Dr. Ramon, eu estou pronto para trabalhar pelo bem da humanidade na sua clínica, Glenn respondeu alegremente. Mas eu terei que cumprir a minha obrigação no hospital primeiro. Eu vejo. É muito difícil encontrar um bom cirurgião hoje em dia. Eu conheço o seu chefe médico há muito tempo, então não o apressarei. Deixe-o encontrar um bom substituto para você. Glenn estava encorajado pelo apoio de Alexa e pela fé dela no seu sucesso profissional. Mesmo a presença do rival do seu marido, na forma de um ex-amigo, não abalou a fé dela nele. Ela estava firmemente convencida de que o seu talentoso marido salvaria inúmeras vidas no seu novo local de trabalho. Glenn estava continuamente espantado com o equipamento caro na Med Expert Clinic, com o qual ele só tinha sonhado antes. Ele também estava satisfeito com a organização do processo de trabalho e com o quadro completo de pessoal médico. Ei, você, alguém se dirigiu a Glenn no seu primeiro dia de trabalho. Ele reconheceu imediatamente aquela voz. Quem lhe deu esse uniforme? Olá, Oliver, Glenn respondeu discretamente, não respondendo ao comentário do homem. Ah, é você. Confundi você com um atendente. Vejo que alguém desconhecido está a andar por aí, então o Dr. Ramon também o arrastou para cá. Bem, você não é o único da nossa turma de graduação a glorificar o nome da nossa academia. Tenho que ir, a gente se vê por aí. Glenn respirou aliviado, grato por Oliver não o ter perturbado com uma brincadeira tola. Ele estava sempre a tentar humilhar os seus oponentes ou ridicularizá-los. Glenn uma vez gostou de tais brincadeiras, mas ele tinha amadurecido desde então. Glenn estava totalmente consumido pelo seu trabalho na Med Expert Clinic. Ele apreciava que a sua esposa tivesse escolhido tornar-se dona de casa,
porque ele estava exausto demais para fazer qualquer outra coisa após os seus turnos de trabalho. Os meses iniciais no seu novo emprego foram desafiadores. Os seus colegas não eram exatamente acolhedores, e ele teve que ganhar a confiança deles e o respeito das enfermeiras. E, claro, Oliver tornava as coisas ainda mais difíceis, ao recontar frequentemente incidentes da sua residência, nos quais Glenn parecia inepto. Enquanto isso, Glenn estava tão absorvido nos seus problemas profissionais que não notou Alexa e as mudanças no humor dela. Mas um dia, ele percebeu que havia algo errado com ela. Ela deixava cair coisas, esbarrava nos móveis ou apenas ficava pensativa no meio de uma sala. Algo está a incomodar você. Glenn se afastou do sofá para se aproximar dela. Alexa, você está bem? Eu quero o divórcio, ela disse suavemente, e Glenn não entendeu imediatamente as palavras. O quê? Eu quero o divórcio. Nós precisamos de um divórcio. Do que você está a falar? Ele perguntou confuso. Eu sou infértil, Glenn. Infértil. Quantos anos nós temos tentado conceber um filho? Eu fiz um check-up e não é possível. Eu não posso lhe dar um filho, e sem isso não pode haver casamento. Você vai ser infeliz comigo e vai acabar por me odiar. Ah, querida, você me assustou tanto, Glenn respondeu, a apertar a testa. Por que ser tão drástico? Tola. Ele abraçou Alexa. Nós nos amamos, isso é o principal. Se não podemos ter o nosso próprio filho, podemos adotar. Sério? Alexa perguntou em meio às lágrimas. Claro, querida. Venha cá, você estava a se torturar há meses em vão. Você sempre pode contar comigo, sempre. Nós somos uma família, não tenha medo de discutir coisas importantes comigo. Glenn sonhava em ser pai, mas não tinha percebido o quanto as lutas deles tinham afetado a sua esposa. Ela nunca tinha se queixado de querer ser mãe. Imediatamente para animar, ele propôs que eles entrassem em contato com o orfanato local e conhecessem algumas crianças. E assim eles fizeram. Ela não é maravilhosa? Alexa perguntou, o rosto dela a iluminar-se com um sorriso, enquanto ela observava o seu marido olhar para Kira, de 3 anos. O casal estava encantado com o riso sonoro dela e os caracóis loiros. É verdade, Glenn concordou. A adoção decorreu sem problemas. Um cirurgião promissor e a sua esposa foram considerados excelentes pais potenciais para a pequena, que foi abandonada na infância pelos seus pais indiferentes. Quem está lá, papai? Alexa guinchou alegremente, a cumprimentar o seu marido no corredor com a filha nos braços. Papai, a menina repetiu depois da sua mãe, a estender os braços para Glenn. Olá, minha princesa. Glenn pegou facilmente Kira e beijou a sua esposa. Olá, minha rainha. Então, o que vocês têm feito? Nós fizemos sopa para o almoço, fomos ao playground. Kira fez um amigo, não é? Raio de sol. Alexa acariciou afetuosamente o cabelo fofo da menina. Glenn não podia deixar de admitir que Alexa era uma mãe maravilhosa. Ela era atenciosa, carinhosa e ainda conseguia realizar a sua rotina habitual, mesmo depois de cuidar de uma criança ativa. Alexa nunca negligenciava as necessidades de Kira e sempre arranjava tempo para ela. Glenn esperava que a sua esposa finalmente mudasse e recuperasse o brilho nos olhos, mas mesmo a adoção não ajudou. Alexa fazia tudo o que se esperava dela, mas Glenn começou a pensar que ela era infeliz. Ele suspeitava que ela pudesse estar a sofrer de depressão, e que o seu repentino novo papel como pais não a podia curar. Por que não vamos ao concerto da Filarmônica na sexta-feira? Podemos contratar uma babysitter por um dia e depois visitar o seu restaurante favorito. Não saímos há um tempo, acho que seria bom para você, ele sugeriu após o jantar. Se houver algo que você precise, apenas me diga. Eu posso ver o quanto você está a trabalhar para ser uma boa mãe para Kira. Obrigada, querido. Eu realmente não saio há um tempo, Alexa respondeu sem muito entusiasmo. Durante o fim de semana, Glenn tentou passar mais tempo com a sua esposa e filha. Ele lutou para encontrar uma maneira de discutir a condição de Alexa e oferecer-lhe apoio. Por 6 meses, a família viveu neste ritmo.
Glenn achou que Alexa parecia mais ativa e alegre. Eles começaram a sair com mais frequência, deixando Kira com uma ama. Glenn assumiu que as coisas estavam a melhorar e que ele não tinha nada com que se preocupar. No entanto, um dia, após uma longa cirurgia, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido que o perturbou. Sr. Turner, o carro da sua esposa foi encontrado no rio. Mergulhadores estão a procurá-la, mas as chances de sobrevivência são mínimas. Espere, o quê? O que você está a dizer? Glenn estava totalmente confuso. Ele não podia acreditar no que estava a ouvir. Que tipo de brincadeira doentia é esta? Lamento, mas não é uma brincadeira. Não podemos fornecer nenhuma resposta definitiva agora. Você terá que esperar até que a busca seja concluída. Incapaz de pensar em mais nada, Glenn começou a ligar para Alexa, mas tudo foi em vão. Então ele foi para casa, na esperança de encontrar a sua esposa ilesa lá. Mas ele encontrou apenas Kira e a sua ama lá. Onde ela pode ter ido? Glenn perguntou à mulher. Eu não sei, Sr. Turner. Ela saiu depois do almoço e nunca mais voltou, a ama respondeu, a segurar a pequena Kira nos braços. Meu Deus, o que pode ter acontecido? Nos dias seguintes, Glenn estava em estado de choque. Ele mal conseguiu tirar alguns dias de folga para processar a situação. A preocupação constante era esmagadora. Os mergulhadores concluíram a sua busca pelo corpo de Alexa sem o encontrar. Por que vocês suspenderam a busca? Glenn argumentou, a correr ao longo da margem do rio. Ela não pode ter simplesmente desaparecido. Vocês precisam encontrar o corpo dela. Caso contrário, eu não acreditarei. Sr. Turner, nós entendemos a sua dor, mas os nossos recursos são limitados. Nós temos outras tarefas para atender. Eu não me importo. Eu preciso encontrar a minha esposa. Ela ainda pode estar viva, ela pode ter conseguido sair sozinha. Mas você não acha que ela teria entrado em contato com você se ela ainda estivesse viva? Acostumado a olhar para o mundo através do prisma da lógica, Glenn não conseguia entender que a sua esposa tinha desaparecido sem deixar rastro. Ele sabia que a sobrevivência dela, mesmo que ela tivesse escapado do carro inundado, parecia improvável, dada a água gelada e a forte corrente. Era final do outono. O rio deve ter levado Alexa. Estas coisas acontecem, e as famílias das vítimas devem aceitar a sua perda. E aquela mulher, Glenn insistiu. A investigação revelou que Alexa tinha pegado em algum lugar uma mulher idosa e desleixada, e que elas foram vistas nas câmaras de segurança antes de o carro de Alexa entrar no rio. Não estava claro se esta mulher misteriosa tinha saído do carro antes do acidente. E se ela é a responsável pelo acidente? Alexa raramente deixava estranhos entrarem no seu carro. Certamente foi aquela mulher que fez algo de mal à minha esposa, Glenn raciocinou. Sr. Turner, por favor, acalme-se. Nós estamos a fazer tudo o possível para encontrar a sua esposa, o oficial o tranquilizou. A filmagem da câmara de segurança não é clara, mas nós melhoramos a imagem da mulher desconhecida e a partilhamos com todos os departamentos. Voluntários estão a ajudar também, a revistar as ruas e a falar com os sem-abrigo. Glenn passou todos os seus fins de semana a tentar encontrar a mulher anônima. Ele acreditava que ela saberia as respostas a todas as suas perguntas. Por mais que ele tentasse, ninguém na rua conseguia identificá-la. Com o passar do tempo, Glenn começou a perder a esperança, especialmente porque a polícia parecia reduzir a sua busca ativa pelo caso. Glenn, sinto muito por Alexa, o Dr. Ramon lhe disse. Eu sou viúvo, eu sei como você se sente. Alexa não está morta, Glenn respondeu imediatamente. Tudo bem, tudo bem. Eu não queria o chatear. Eu estou aqui para lhe oferecer toda a ajuda que você precisar. Você é como um filho para mim. Mas agora você tem uma filha, você não pode ficar desanimado o tempo todo. Ela precisa de um pai confiável e atencioso. Pense no impacto que o seu estado terá na sua filha. Você está certo, Glenn concordou calmamente, uma lágrima solitária a escapar.
Alexa nunca negligenciaria Kira, e eu desisti completamente. Eu tenho que me tornar um melhor pai também, se Alexa não voltar. Glenn teve que aceitar que a família deles agora consistia em apenas 2 pessoas. Aos poucos, ele conseguia sorrir para sua filha novamente, a cumprir os papéis de ambos os pais. Papai, eu amo você, a menina murmurou antes de dormir, a dar a Glenn a força para continuar. Eu amo você também, agora vá dormir. O cotidiano de um pai solteiro era mais complexo do que Glenn tinha antecipado. Graças à sua posição na clínica, ele conseguiu matricular Kira num centro de dia para filhos de funcionários. Isso permitia-lhe estar sempre lá para sua filha, confiante de que ela estava em boas mãos. Em pouco tempo, ele tinha aprendido a vesti-la adequadamente e a trançar o cabelo dela, para que ela ficasse confortável durante todo o dia. Passar tempo com a minha filha me rejuvenesce após horas de cirurgia, é como se ela me estivesse a curar, Glenn pensava para si mesmo ocasionalmente. O tempo voou, e logo Glenn acompanhou Kira para a escola pela primeira vez. Você está tão bonita, Glenn exclamou, a admirar a sua filha vestida formalmente. As 2 longas tranças loiras de Kira eram adoráveis, e o seu uniforme escolar azul fazia com que ela parecesse um pouco mais velha. Eu mal posso esperar para conhecer todos, a menina exclamou. Kira estava bem preparada para a escola e podia partilhar muitas histórias interessantes sobre a vida na clínica com os seus colegas de turma. Ela passava a maior parte do seu tempo livre lá. Kira estava encantada com as suas primeiras aulas, fascinada por como elas eram diferentes do jardim de infância. A menina ia para a escola sozinha. Glenn não tinha medo por ela e estava até orgulhoso da independência da sua filha. A escola ficava a apenas alguns minutos a pé, e Glenn percorreu o caminho com Kira de antemão, para que ficasse fixado na cabeça da menina. O principal é atravessar a estrada no lugar certo e olhar para a direita e para a esquerda, Kira repetia para garantir ao seu pai que ela se lembrava de tudo. E depois da escola, vá diretamente para casa, não dê voltas. Boa menina, Glenn beijou Kira. Num dia chuvoso, Kira notou uma estranha mulher idosa a postos sob o toldo da loja. Ela tinha um guarda-chuva, mas a mulher estava claramente molhada e com frio. Conhecida pela sua bondade, Kira não podia ignorar a situação dela. Olá, você está com frio? Kira perguntou, a reunir a sua coragem. Olá, querida, não é nada, eu estou um pouco molhada, mas eu vou secar logo, a senhora Matisse respondeu, demasiado envergonhada para admitir o seu estado de sem-abrigo a esta menina, cujas crianças acreditam que um futuro de sucesso os aguarda, um bom emprego, uma nova casa, uma família e outras conquistas. No entanto, é possível que alguém perca tudo instantaneamente e lute para se recuperar. Eu convido você para minha casa. Podemos beber chá e você pode se aquecer um pouco. Oh, não, querida, os seus pais podem não apreciar uma convidada como eu. Está tudo bem, o papai não vai para casa por algumas horas. Vamos manter isto o nosso pequeno segredo, Kira insistiu. A senhora Matthews queria recusar, mas a tentação era muito grande. O seu casaco desgastado, que ela tinha usado durante anos, não tinha onde secar, enquanto ela era em grande parte ignorada pelos outros. Uma menina chamada Kira via-a de forma diferente. Obrigada, querida, eu aceito a sua oferta, mas só por um pouco. Eu não quero causar problemas para você, a senhora Matisse respondeu, a seguir Kira. Kira a levou para os prédios recém-construídos com entradas lindas. Dentro, os corredores eram espaçosos, decorados com quadros e grandes vasos de plantas de interior bem cuidadas. Que lugar adorável, a senhora Matisse declarou ao entrar no apartamento de Kira. Meu papai é cirurgião, Kira partilhou orgulhosamente, a guiar a senhora Matisse. Você pode lavar as suas mãos aqui, e pendure o seu casaco no aquecedor para secar mais rápido. A senhora Matisse sentiu-se um pouco estranha por estar a ser cuidada pela Kira, de 7 anos, que a tagarelar constantemente, punha lanches e doces na mesa. Ela era atenciosa com os seus convidados e não os deixava ficar aborrecidos. No entanto, a senhora Matthews mantinha um olhar cauteloso na entrada, apreensiva com o regresso do dono do apartamento. O instinto dela lhe dizia que o homem a expulsaria imediatamente ou chamaria a polícia.
Não se preocupe, se o papai voltar, eu não a vou denunciar, Kiara prometeu sinceramente. A senhora Matisse podia ver a sinceridade dela, mas lhe oferecia pouco conforto. Alguns minutos de calor tinham lhe custado muita ansiedade. É como um jogo em que ele não descobrirá nada. Mas, de repente, a porta da frente abriu-se e Kira congelou de horror. Glenn tinha voltado mais cedo do que o esperado, uma surpresa para todos. Levante-se rapidamente, a menina sussurrou, a levar a senhora Matisse para o armário espaçoso. Sente-se aqui em silêncio. Eu a vou deixar sair em breve. Oi, papai, Kiara saltou para os braços do seu pai, e ele a levantou do chão. Você está cedo hoje. A cirurgia programada foi cancelada, e o Dr. Ramon me disse para ir para casa para minha filha. O que você tem feito? Eu estava a comer, eu acabei de chegar. Glenn viu 2 chávenas de chá na cozinha e perguntou imediatamente à sua filha, nós temos convidados? Uma colega de turma estava aqui, Kira mentiu rapidamente, preocupada com o seu erro. Embora o seu pai fosse um homem gentil que salvava vidas, ele não a deixava falar com estranhos, muito menos levá-los para o seu apartamento. Depois de pendurar o seu casaco no corredor, ele notou uma marca de sapato que claramente não pertencia a uma criança. Kira, o que é isto? Quem nos visitou? Kira sabia que não podia mentir mais. Dominada pela culpa por tentar o enganar, o rosto dela ficou vermelho e lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Papai, por favor, não a expulse. Ela é boa, Kira implorou, a agarrar-se à cintura do seu pai para impedi-lo de se mover. Bem, o que você está a esconder de mim? A avó não tem onde morar. Eu a trouxe aqui por minha própria iniciativa. Ela não me forçou. Glenn congelou ao abrir a porta do armário. A mulher que ele tinha procurado por meses estava a olhar diretamente para ele. Era a mesma mulher que tinha estado no carro de Alexa naquele dia fatídico e depois desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Você, Glenn exclamou, surpreso. Você está a atormentar a minha família. Primeiro a minha esposa se afogou por sua causa, agora você está atrás da minha filha. Do que você está a falar? Eu não entendo o que você está a me acusar, respondeu a convidada assustada, na esperança de sair do apartamento o mais rápido possível. Ela lamentou 100 vezes ter concordado com a oferta da menina de bom coração. 4 anos atrás, você entrou no carro com a minha esposa. Glenn puxou uma foto impressa da senhora Matisse da gaveta do seu escritório, tirada daquela própria câmara de vídeo, e a empurrou na cara dela. Não é você? Sim, qual é o problema? A mulher idosa parecia perplexa. Agora, você foi a última pessoa vista viva com a minha esposa naquele dia. Depois disso, o carro dela mergulhou no rio de uma ponte. O corpo dela nunca foi encontrado. Eu passei um tempo considerável a procurar você, a pensar que você saberia algo, que você poderia me ajudar. A morte de Alexa permanece um mistério para nossa família. Ninguém conseguia explicar por que ela estava naquela parte da cidade, ou por que ela o pegou. A senhora Matthews começou a chorar, a entender que tinha se envolvido numa história complexa e angustiante. Por favor, perdoe-me, mas eu mal me lembro do que aconteceu. Foi a primeira e a última vez que encontrei a sua esposa. Por favor, aceite as minhas condolências. Eu não sabia que tal tragédia lhe aconteceria. Nós estávamos a conduzir juntas por cerca de 20 minutos. Eu estava com frio, então eu pedi uma boleia para o abrigo onde passei a noite. Eu não sei nada além disso. Não, você deve saber de algo. Glenn recusou-se a acreditar nela. Você pode ter ouvido ou notado algo. Só você pode revelar o que a investigação não conseguiu. Eu esperava que você pudesse lançar alguma luz sobre a morte da minha esposa. A polícia sugeriu que pode ter sido suicídio, mas isso parece improvável. Alexa queria desesperadamente um filho, e nós tínhamos Kira. Glenn olhou afetuosamente para sua filha, que estava à porta, ao ouvir os adultos a conversar. Eu juro-lhe que não sei de nada. Eu não fiz mal à sua esposa, que a alma dela descanse em paz. Nós nos encontramos por acaso. Eu só calhei de estar no lugar certo,
e nós nos despedimos. Ela definitivamente não parecia capaz de fazer mal a si mesma, a senhora Matisse explicou. Como você pode ter tanta certeza? Dwayne perguntou, a dar-lhe um olhar tenso. O seu nome não é Oliver, a senhora Matisse perguntou, o que só confundiu Glenn. Não, por quê? Ela ligou para alguém e chamou-o afetuosamente de Oliver. Eu imediatamente presumi que ele era alguém especial para ela. Eles só falaram por alguns minutos, mas a sua esposa parecia perfeitamente contente. Ela tinha um tom brincalhão e eles estavam a discutir um próximo encontro, então é improvável que ela estivesse a planear cometer algo terrível. Ela não conhecia nenhum Oliver, Dwayne gritou, a bater o punho na parede. Papai, Kiara gritou, fazendo com que o seu pai se calasse imediatamente. Querida, vá para o seu quarto, você não precisa de ouvir isto, ele lhe disse. Glenn percebeu que o misterioso estranho com quem Alexa tinha falado durante o último encontro deles era alguém ligado à vida secreta dela. Mas quem era este Oliver? Como ele podia ser encontrado? Glenn não tinha certeza, mas ele não ia desistir. Ele precisava de tempo para desvendar estas questões perturbadoras. Sinto muito por gritar consigo, ele disse, ao olhar para a senhora Matisse. Com a chegada do inverno, onde você planeia ficar? Não é o meu primeiro ano a viver nas ruas, a mulher idosa descartou. Ela tinha sempre vergonha de contar como tinha que vaguear por aí à procura de abrigo quente. Kira nunca me perdoaria se eu a deixasse viver neste tempo. Está a chover e o vento está a morder. Fique conosco esta noite. Antes de dormir, Glenn pensou na senhora Matisse. Kira rapidamente fez amizade com ela, e a própria senhora Matisse parecia agradável. Ela não cheirava cigarros ou álcool, e embora vagasse pela cidade, não parecia perigosa. Glenn precisava de uma nova assistente, já que a última tinha saído de licença de maternidade. Ele não conseguia manter o apartamento limpo devido à falta de tempo e não queria impor responsabilidades de adulto a Kira, privando-a assim da sua infância. Senhora Matisse, ele se aproximou da convidada na manhã seguinte. Eu tenho uma proposta para você. Eu preciso de uma governanta. Você estaria interessada no emprego? Você pode viver aqui, e eu garanto que o seu salário é justo. Kira está frequentemente aborrecida quando está sozinha, ela gosta de você. Meu Deus, a senhora Matthews exclamou, a colocar uma mão no rosto e a outra no coração. Você está a falar a sério? Sim, não há necessidade de chorar, eu sou sincero. Não há armadilhas, é uma situação vantajosa para todos. Parece que tanto Kira quanto eu precisamos de você. Obrigada, você é realmente um homem de bom coração. Glenn forneceu dinheiro à senhora Matthews para material de limpeza essencial, produtos químicos domésticos e roupas novas e confortáveis. Não seja tímida, escolha o que você gosta. Eu compro os mantimentos eu mesmo, você só precisa de me escrever uma lista para a semana, o homem disse, ao ver a sincera gratidão nos olhos da senhora Matisse. Eu o farei, Glenn. Com a chegada da senhora Matthews, o apartamento parecia recuperar a sua alma. Kira não estava mais aborrecida na frente da TV à espera do seu pai. Com a senhora Matthews, ela começou a dar passeios, a fazer compras e a aprender a cozinhar pratos simples. A senhora Matthews, tendo sido professora no passado, envolvia facilmente a obediente Kira nas suas tarefas. Glenn estava encantado com o aconchego recém-descoberto, a comida deliciosa e o saber que a sua filha estava sempre supervisionada por um adulto. No entanto, ele não conseguia tirar o nome Oliver da sua cabeça. Mas quem era este Oliver? Como ele podia ser encontrado? Glenn não tinha certeza, mas não ia desistir. Um dia, ele estava a almoçar na clínica. Oliver sentou-se na mesa vizinha. Ele abriu um recipiente que tinha trazido de casa e libertou um cheiro familiar que imediatamente lembrou Glenn de Alexa. Era para cheirar assim, Glenn riu, a recordar um momento passado em que a sua noiva tinha tentado surpreendê-lo com as suas habilidades culinárias. Cale a boca, querido, eu misturei acidentalmente os temperos e despejei os errados na panela, Alexa confessou em tom lamentável, envergonhada pelo seu erro.
Não me parece mal, Glenn respondeu com a boca cheia de comida. Deixe esta ser a sua receita de assinatura. Eu estou a falar a sério, estes temperos funcionam ainda melhor. Parece que você é a primeira a descobrir isso. Alexa sorriu e abraçou o seu amante. A recordar esta cena, Glenn lutou para manter a calma e não confrontar imediatamente Oliver para uma explicação. Ele sabia algo com certeza, e não era em vão que ele o tinha olhado de forma estranha ultimamente. Glenn sentia a atitude desdenhosa do seu colega e os olhares de troça, como se Oliver soubesse algum segredo. Pedir a Oliver diretamente a verdade parecia uma má ideia. Glenn sabia que Oliver permaneceria em silêncio por maldade, simplesmente para tornar as coisas mais difíceis. Dr. Hammond, ele se dirigiu ao seu chefe. Posso sair mais cedo hoje? Não há tarefas programadas ou urgentes. O que se passa? 2 cirurgiões estão a fugir de mim hoje, ele exclamou, a levantar as mãos em frustração. Eles estão a chamar-me urgentemente na escola. Tudo bem, vá, nós vamos dar um jeito. Glenn conseguiu sair ao mesmo tempo que Oliver, curioso sobre as ações dele. Glenn decidiu segui-lo. A perseguição levou o homem a um supermercado. Ele não se atreveu a seguir Oliver para dentro. Seria suspeito se ele o visse naquele bairro, onde eles nunca tinham se cruzado antes. O que Glenn viu a seguir literalmente o pregou ao assento do seu carro. Oliver saiu da loja, a segurar as mãos de 2 pequenos gêmeos, e ao lado deles vinha uma mulher com um carrinho de bebê. Era Alexa. Ela tinha o mesmo cabelo, o mesmo rosto e o mesmo andar. Glenn não sabia como reagir. Era impossível. Alexa está viva? Ela é a mãe dos filhos de Oliver. Como pode ser isso? A resistir à vontade de os confrontar no meio da rua, ele esperou até que toda a família entrasse no SUV de Oliver e eles fossem para uma casa de um andar atrás de uma cerca de segurança. Neste momento, a paciência de Glenn esgotou-se. Ele se aproximou do casal, enquanto eles estavam a ajudar as crianças a sair do carro. É assim que é, ele disse em voz alta, e a mulher estremeceu. Alexa, por que você me fez isto? Eu não conseguia encontrar paz, eu estive a procurar você todo este tempo. Como você pôde me deixar assim? Você é um monstro. Ok, acalme-se, Oliver interveio, a afastá-lo de Alexa. Não a toque, Alexa, leve as crianças e vá para casa. Eu resolvo isto. Não, ela fica, Glenn exigiu. Eu quero uma explicação. Ninguém vai embora. Sinto muito, Glenn, foi necessário, Alexa respondeu, a segurar os seus filhos perto. Você disse que era infértil, Glenn exclamou em descrença. O que eu fiz para merecer isto? Não fale com ela, Oliver ameaçou. Não há nada a discutir agora. Esqueça-a e deixe-nos viver em paz. Nós estamos apaixonados há muito tempo, mas a minha carreira teria acabado se Alexa tivesse simplesmente o deixado por mim. Você é próximo do Dr. Hammond. Eu sabia que ele ficaria do seu lado e me expulsaria da clínica. Não é uma boa ideia discutir com pessoas como ele. Eu não teria conseguido um emprego decente em lado nenhum com ele contra mim. E, em vez de fazer uma confissão honesta, vocês fizeram um espetáculo. Vocês são simplesmente inumanos, vocês se merecem, Glenn murmurou entre dentes cerrados. Ele desprezava Oliver e estava pronto para atacar, mas a sua decepção com Alexa era ilimitada. Eu não acredito que eu alguma vez amei você. É bom que não estejamos mais juntos. Eu não gostaria que uma mulher como você criasse a minha filha. Glenn, ouça, Alexa o censurou, lágrimas a encher os seus olhos. Eu sei que você passou por um inferno. O que você sabe? Eu vivi na esperança de que você estivesse viva, eu recusei-me a acreditar que você estivesse morta. Quando há esperança, o coração não pode descansar. Eu me esgotei a pensar que um dia você tocaria a campainha e nós seríamos uma família novamente. E a propósito, considere isso vingança contra você, Oliver interveio com um tom de escárnio. Ele não sentia remorso, ao contrário de Alexa. Ele era indiferente à dor e ao desgosto dos outros.
Ele só buscava o que era melhor para si mesmo, independentemente do custo. Lembra-se do nosso terceiro ano na academia, quando você namorou Helena. Ela escolheu você, mesmo que eu a tivesse visto primeiro. Você está a falar a sério? Nós namoramos só por 4 meses, e ela se mudou para o outro lado do país. Você não esquece coisas assim, Oliver respondeu, ainda a guardar queixas passadas. Por que você está a reclamar? Você tem uma filha. Nós pensamos numa maneira de aliviar a sua perda de Alexa, você encontrou conforto nela. Sinto pena dos seus filhos porque eles têm genes tão feios, Glenn respondeu. Glenn, perdoe-me. Eu não queria que você sofresse assim. Você nunca me magoou, mas eu era infeliz. E por essa razão você fez-me e a nossa filha infelizes, obrigado por tanta generosidade, o homem retrucou. Você nunca vai entender o que nós passamos. Foi difícil aceitar a sua morte. Você adotou uma garota e depois simplesmente desapareceu. Ela não sonhava em ter uma mãe? Ela não merecia uma? Você a usou e fugiu. Alexa chorou alto, e Glenn se virou e caminhou até o seu carro. Ele chegou a casa com a mente nublada. Ele não denunciou o golpe da sua esposa à polícia. Embora ele tivesse a tentação de buscar vingança, ele deixou-a para o julgamento de Deus. Glenn, o que se passa? A senhora Matisse perguntou-lhe quando ouviu um barulho no corredor. Meu Deus, você está horrível, é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Eu gostaria de estar sozinho. Você pôs Kira na cama, ele perguntou, a dirigir-se ao bar para pegar uma garrafa de conhaque. Não se preocupe, eu cuidei disso. Nós temos as lições prontas. Talvez nós possamos inventar algo para um aperitivo, ela perguntou animadamente. A senhora Matthews nunca tinha visto Glenn num estado daqueles e não conseguia imaginar o que o tinha perturbado. Não, você não devia. Não se preocupe comigo, boa noite. Glenn estava profundamente magoado com a traição de Alexa. Teria sido mais fácil acreditar que ela já não estava viva, a preservar a imagem gentil dela nas suas memórias. Mas agora ela parecia uma mulher insensível, pronta para fazer o que fosse preciso para o seu próprio ganho. A agitação de Glenn começou a afetar a sua vida profissional. Embora ele mantivesse boas relações com os seus colegas e pacientes, o seu brilho habitual estava ausente. Ele estava consumido pelos seus problemas pessoais, negligenciando a pesquisa científica que tinha planeado conduzir com os seus estagiários. Os seus alunos eram talentosos, mas ele não tinha motivação para os incentivar nos seus empreendimentos científicos. Glenn, você está a ir por um caminho destrutivo, a senhora Matisse avisou, a abanar a cabeça. Deixe-a ir, perdoe-a. Carregar um peso desses é desnecessário. Eu posso ver que está a magoá-lo. Como posso perdoar alguém que fez o que ela fez? Eu não o desejaria ao meu pior inimigo. Olhe desta forma, agora você está livre de alguém não confiável. Se Alexa é capaz de tais atos, por que ficar com ela? Ela poderia ter ficado consigo, a mãe dela e Kira, e você nunca teria sabido o quão podre ela era por dentro. Deus a tirou de você, é um sinal. Não se desespere, você tem tudo o que precisa para ser feliz, um teto, uma profissão que o alimenta, uma filha maravilhosa. Você está certa, senhora Matthews, mas eu não estou pronto para deixar isso para lá ainda. Eu estou muito zangado. Você sabe, eu também passei por coisas terríveis. Talvez a minha história o faça pensar e você comece a apreciar o que tem, a senhora Matthews disse, a decidir finalmente partilhar algo pessoal. A minha filha Samantha saiu de casa aos 19 anos. Ela era estudante. Ela se apaixonou por um motociclista. O pai dela e eu desaprovamos o relacionamento deles. Dennis era uma má influência sobre ela e lhe causava estresse. A senhora Matisse suspirou tristemente, a lembrar-se da personalidade vibrante da sua filha. Nós lhes proibimos de se verem, mas eles ouviram? Eu implorei e chorei, mas Samantha pensou que Dennis era o amor da sua vida. Ele não era estável, ele se mudava de cidade para cidade. Tudo o que ele tinha era uma motocicleta e empregos de meio período ocasionais.
Ele não tinha nada a oferecer à minha filha, mas ela fugiu com ele de qualquer maneira. Nós mantivemos contato por telefone por um tempo. Ela ocasionalmente me mandava mensagens, garantindo-me para não me preocupar. Mas um dia, as mensagens pararam. Desde então, não ouvimos mais nada da nossa Samantha. A senhora Matthews soluçou, já não conseguindo conter as suas lágrimas. E você ainda não sabe onde ela está? Dwayne perguntou, sinceramente perplexo. Até agora, não houve um dia em que eu não tenha pensado na minha filha. Além de fotos, não me resta nada dela. O meu marido não aguentou a perda e afogou as suas mágoas em álcool. Ele não conseguia superar a sua dor. Eu tentei racionar com ele, mas ele se agarrava teimosamente ao seu esquecimento. Logo ele morreu. Sinto muito, Glenn disse, a tentar confortar a mulher idosa, mas ela ainda não tinha terminado a sua história. Você nunca me perguntou como eu acabei nas ruas. Obrigada pelo seu tato, mas suponho que é hora de lhe contar. Depois que a minha família foi arruinada, eu fiquei arrasada. Eu não sabia se a minha filha estava viva ou não, mas eu me agarrei à esperança de que ela pudesse voltar. Então eu encontrei uma jovem com um bebê nos braços no mercado. Ela estava a implorar por esmolas. Nós começamos a conversar. Ela tinha fugido do seu marido abusivo. Ela não tinha dinheiro, pertences, casa. Toda a sua família a tinha renegado quando ela casou, então ela não tinha para onde ir. O pensamento de que a minha Samantha também poderia acabar numa cidade estranha, sem um marido confiável e sem meios de subsistência, me comoveu, então eu deixei Lauren e o bebê dela ficarem comigo. Eu não me importei de partilhar a minha casa com uma mãe solteira porque eu estava sozinha. Além disso, era insuportável estar num apartamento vazio. A chegada deles trouxe vida de volta ao meu mundo. Então, Lonnie, o alegado irmão dela, chegou. De acordo com a história deles, ele muito desejava libertar a sua irmã do seu casamento abusivo, mas ele não tinha um lugar próprio. Eu permiti que ele ficasse para que Lauren não se preocupasse. Ela sentia-se segura com ele porque ela temia que o seu marido a encontrasse. Eventualmente, estes canalhas acabaram por ser vigaristas, e eles me forçaram a assinar documentos, a transferir o apartamento para o uso deles. Eles me ameaçaram, me deixaram com fome por dias e me mantiveram sob vigilância para que eu não pudesse reclamar com ninguém. Lonnie me ameaçou com uma faca, e eu cedi. Depois que eles obtiveram a minha assinatura nos papéis, eles me atiraram para a rua. Foi assim que eu fiquei sem abrigo. Isso é horrível. Por que você não os denunciou à polícia? Eu denunciei, mas sem sucesso. Eu não podia provar que eu fui forçada a assinar os papéis. Por lei, eles se tornaram os donos do apartamento. Se tivesse havido uma única testemunha para esta violência, eu poderia ter tido uma chance. Sendo assim, todos atestaram que eu era próxima de Lauren, quase a considerando a minha própria filha. É difícil acreditar que tal injustiça exista na nossa era, Glenn abanou a cabeça. Eu sou extremamente grata pela sua empatia. Ninguém me mostrou bondade há muito tempo. Eles me consideravam uma mendiga e uma vadia. Quem precisaria de mim na minha idade? Eles só contratam jovens agora, e ninguém me deixaria trabalhar com crianças. Você sabe, senhora Matisse, eu não só a ajudei, mas você também me ajudou. Kira gosta muito de você e até a chama de avó. Os meus parentes vivem longe, nós raramente nos vemos, e ela anseia pela companhia de pessoas amorosas. Você é um ótimo pai, não se atreva a duvidar disso. Kira é muito sortuda por o ter. Ela pode ter uma mãe má, mas o seu pai é um em 1.000.000. Com o tempo, Glenn ficou cada vez mais incomodado com a história da filha da senhora Matisse. Ele ansiava por descobrir o que tinha acontecido a ela. Depois de falar com a mulher idosa novamente e registrar meticulosamente cada detalhe, ele recorreu a um detetive particular. Eu conto muito com você, Glenn apertou firmemente a mão do detetive após discutir o tópico. Você pode contar comigo, o caso não é assim tão complicado. Acho que posso resolvê-lo em cerca de uma semana, no máximo.
Cheio de esperança, Glenn aguardou as descobertas do detetive. Logo o detetive ligou e marcou um encontro, a pedir a Glenn para levar a sua filha e a Sra. Matisse. Esta é Archie Bennett, o detetive particular, Sra. Matthews. Eu o contratei para lançar alguma luz sobre para onde a sua filha desapareceu, disse Glenn enquanto todos estavam sentados no café no dia seguinte. Você decidiu usar os meus serviços por uma boa razão, o detetive confirmou o seu interesse, despertado pela situação. Boa tarde, senhoras. Glenn, durante a minha investigação, eu descobri que a Sra. Matthews e Kira são avó e neta. Samantha deu à luz Kira de Dennis. Eles se separaram muito antes de a menina nascer, e Samantha morreu tragicamente no parto devido a complicações. Por favor, aceitem as minhas sinceras condolências. Como o pessoal do hospital não tinha contato com os parentes de Samantha, Kira foi colocada no orfanato, onde viveu até que Glenn e Alexa a adotaram. Sra. Matisse, eu localizei o túmulo da sua filha. Você pode visitá-la, não é longe, é só na cidade vizinha. A minha filha estava tão perto todo este tempo, e eu nem senti, a Sra. Matisse soluçou. Ela estava sozinha, ela estava aterrorizada, o homem a abandonou. Samantha, minha querida, desculpe. Minha menina, se eu soubesse onde você estava, eu a traria para casa. Eu falei com o círculo íntimo dela, Archie continuou, mais uma vez a chamar a atenção para si mesmo. Ele estava acostumado a reações de pessoas como aquela e podia manter as suas emoções sob controle. Ele tinha que terminar o trabalho antes do fim. Todos os amigos de Samantha falavam muito bem dela e de você. Eles disseram que ela sempre falava bem da sua família e sentia muito a sua falta. Ela amava você. Ela estava com muito medo de voltar para casa grávida. Ela sentiu-se culpada por não ter dado ouvidos ao seu aviso sobre Dennis e estava com muita vergonha de encarar você depois que ela saiu. Nós a teríamos recebido de volta. Nós a teríamos ajudado. Um filho é sempre uma bênção. Kira, você é a minha verdadeira neta. Deus, eu estou tão aliviada. Levou um tempo para que os três se recuperassem do choque da notícia repentina. Mas alguns meses se passaram, e a família lentamente se acostumou à notícia chocante do passado. Um dia, Glenn foi a uma reunião e não conseguia acreditar nos seus olhos, quando viu a nova colega de trabalho da clínica. Helena, como você veio parar aqui? Olá, ela disse suavemente, a tentar não atrair a atenção dos seus novos colegas de trabalho. Eu estou de volta à minha terra natal. Glenn notou imediatamente que Helena não tinha um anel de casamento. Durante os seus anos de estudante, Glenn sentiu uma forte atração por ela. Ela não era apenas fisicamente atraente, mas eles também partilhavam visões semelhantes sobre a vida, gostos e interesses. O relacionamento amigável deles rapidamente evoluiu para um romance embaraçoso, um período da sua vida que Glenn sempre se lembraria com carinho, sem arrependimentos. Antes do almoço, Glenn encontrou Helena e perguntou com um sorriso desajeitado, por que não vamos ao bistrô do outro lado da rua? A comida lá é ótima, e não há muitos dos nossos colegas de trabalho lá. Eu apoio totalmente. No início, a conversa deles saiu meio desajeitada. Ambos revisitaram mentalmente o seu passado, a refletir sobre a sua anterior proximidade, e agora o destino os tinha unido novamente. Eu não sabia que você trabalhava aqui também, Helena confessou. Isso a envergonha? Você não acha que podemos manter a nossa distância? Glenn respondeu, de repente agitado. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu estou satisfeita por haver. Nós nos separamos bem, não há nada com que se preocupar. Nós somos profissionais, afinal. Eu pensei que você escolheria cirurgia geral, mas você se tornou cardiologista, um perfil muito respeitável, Glenn sorriu. Eles passaram o resto do tempo a partilhar histórias sobre os seus respectivos fracassos na vida familiar. Eu também passei por um divórcio, se é que se pode chamar assim, Glenn confessou, hesitante em admitir que Alexa o tinha deixado. A minha filha tem a mesma idade do seu Toby. Talvez nós nos possamos encontrar neste fim de semana, levá-los para passear.
isso seria bom, a cidade mudou muito ao longo dos anos, eu mal reconheço os bairros. Helena riu. Você não tem que se preocupar, você não vai se perder conosco. Kira é independente e vai para a escola, para o explicador e para a casa dos amigos sozinha. Levou algum tempo para concordarem num fim de semana, mas Glenn aguardava ansiosamente o encontro dela fora do trabalho. Após o primeiro passeio de fim de semana deles, a dinâmica entre Helena e Glenn no trabalho mudou. Eles tentavam manter uma distância profissional, mas eles se sentiam atraídos um pelo outro como imãs. Mesmo que eles se cruzassem no corredor, não podiam deixar de parar para conversar por alguns minutos. Logo os quatro começaram a se encontrar todos os fins de semana, a passar quase o dia inteiro juntos. Pai, você gosta da Helena? Kira sussurrou no ouvido do seu pai, enquanto ele observava a mulher a jogar badminton com Toby. O que a faz dizer isso? Ele respondeu, surpreso com a franqueza da sua filha. Bem, você está a olhar para ela de uma forma especial, eu nunca vi isso antes. Acho que você está certa, Glenn admitiu de forma divertida, a tocar com o dedo no nariz da sua filha. Sim, eu gosto dela. Como você se sente sobre isso? Ele perguntou cautelosamente. Eles nunca tinham tido uma conversa daquelas antes. Glenn tinha se resignado a uma vida sem amor romântico e não tinha pensado que poderia se apaixonar novamente. Kiara encolheu os ombros. Eu não sei, não há nada de errado nisso. Ah? E você não vai ter ciúmes de mim. Eu gosto da Helena e acho que ela o olha da mesma forma. Após a conversa deles, Glenn sentiu-se muito melhor. Ele estava a considerar ter uma conversa importante com Helena, mas como pais solteiros, eles ambos precisavam de priorizar os interesses dos seus filhos. O que você acharia de nós nos encontrarmos sozinhos, sem a nossa pequena gangue? Glenn perguntou, ao olhar Helena diretamente nos olhos enquanto eles se despediam. Você está certo, não há necessidade de rodeios. É hora de admitir que isto é mais do que apenas um passeio amigável. Nós somos adultos agora, ela respondeu com um sorriso. Eu gosto da sua resposta, Glenn respondeu. Apesar dos esforços deles para serem discretos, muitos na clínica começaram a notar que eles estavam sempre a chegar aos turnos juntos, a trocar olhares ocasionalmente. Glenn colocava a mão na cintura de Helena, e ela não resistia. Ei, vocês vão mesmo me convidar para o casamento? O Dr. Ramon interveio, a tentar chamar a atenção do casal, que já estava a caminhar para a saída. Glenn sorriu. Como você soube que nós vamos mesmo casar? Mas nós ainda precisamos de decidir uma data, Helena acrescentou. É isso, concordou o Dr. Ramon e piscou. Então eu espero um convite. Helena e Toby eram frequentemente convidados na casa de Glenn. A senhora Matthews aprovou a escolha de Glenn, a descrever a sua amada como uma mulher decente, econômica e leal. E ela é também a melhor cirurgiã cardíaca do bairro, Toby declarou orgulhosamente, a se gabar da sua talentosa mãe. Isso é muito apropriado, pequeno, a senhora Matisse riu, a acariciar a cabeça do menino. Você deve crescer para ser tão esperto quanto seus pais. Primeiro você vai se orgulhar das conquistas deles, e depois eles vão se orgulhar das suas. Depois do jantar, Glenn mandou a senhora Matisse descansar, garantindo-lhe que eles podiam cuidar da limpeza da cozinha. Todos estão a dormir, somos só nós, Helena murmurou, a abraçar o seu amante por trás. Não faça isso, senão eu vou partir o prato inadvertidamente, Glenn respondeu, a rir suavemente. Nós precisamos de considerar expandir o nosso espaço de vida. Você prefere um apartamento ou uma casa? Vamos procurar perto da clínica para encurtar o nosso trajeto e considerar a localização da escola. Oh, mais logística para pensar. Bem, então eu sugiro que mantenhamos a cerimônia modesta. Glenn se virou e beijou a sua amada. Eu amo você, você sempre sabe os meus desejos. Helena sorriu. Num salão de banquetes bem iluminado, adornado com flores brancas requintadas, os recém-casados, na companhia dos seus parentes e amigos, celebraram este evento maravilhoso. Agora Glenn estava certo da sua felicidade. Ele sabia que podia enfrentar qualquer adversidade com Helena. Ela sempre o apoiaria.
e ele a protegeria de qualquer dificuldade.